Vamos lá resolver questões da FGV 2023 aí do tema modelo relacional. Tá lá na tela. A normalização das estruturas de dados é uma etapa importante do processo de modelagem relacional para eliminar distorções ou anomalias do modelo. Diz-se que uma tabela está na segunda forma normal, de acordo com as regras de normalização, se ela está na primeira e, ou seja, segunda forma normal, pessoal. Nós já vamos procurar direto a história da dependência parcial, né? Não ter dependência parcial. As linhas da tabela são unívocas, sem chaves compostas e todos os atributos são atômicos? Não, a unívoca tem a ver com o próprio modelo, né? Não pode ter linha repetida. Sem chave composta não é obrigatório que não tenha, não. Pode ter chave composta sim, desde que não tenha dependência parcial. Todos os atributos atômicos, isso aqui já é regra da primeira, beleza. Só que esse sem chave composta mata, né? Porque pode ter chave composta. As linhas não contêm itens repetitivos, atributos com valores nulos e nem multidimensionais. Pessoal, pode ter atributo com valor nulo, sim. Não é regra da segunda ter atributo com valor nulo, não. Cada uma das colunas não pertencentes à chave não for dependente parcialmente da chave. Beleza, não ter dependência parcial, letra C. Né? Está na primeira e não tem dependência parcial, exatamente isso. Contém apenas chaves externas. Chave externa é um sinônimo para chave estrangeira, tá? Não tem relação com chave estrangeira a normalização aqui. As colunas não pertencentes à chave primária ficam determinadas transitivamente. Não, isso aqui seria, na verdade, uma violação da terceira. Nem tem a ver com a segunda, mas seria uma violação da terceira. Ter dependência transitiva. Show? O administrador de um banco de dados do TJSE deverá projetar um banco de dados relacional para armazenar dados oriundos do novo sistema de gestão de processos. O banco de dados armazenará dados sobre processos, autor, advogado, ocorrência, tipo de ação, município, situação, entre outros. Para atender esses requisitos, o administrador deverá criar um banco de dados. Mas vamos ver o que ele perguntou aqui, né? Com uma única tabela para armazenar todos os dados? Pessoal, ele poderia criar um banco com uma única tabela? Poderia, mas isso aqui não é a melhor prática não, né? Separado para cada tabela, um banco para cada tabela? Não, também não, né? Aí também são dois extremos aqui, né? Criar uma tabela só para o banco inteiro ou criar um banco para cada tabela. Não. Com o esquema lógico das tabelas relacionadas sem definir chave estrangeira? Não, você vai definir a chave estrangeira para relacionar esse povo. Com todas as tabelas desnormalizadas para reduzir redundância? Também não. Para reduzir redundância eu normalizo. Contrário. Com o esquema lógico das tabelas relacionadas, mantendo a integridade referencial. Perfeito. Mostra as tabelas relacionadas através da chave estrangeira e essas chaves têm que respeitar o que? A integridade referencial. Se o valor existe na chave estrangeira, ele deve existir no campo que é referenciado, na tabela referenciada. Se eu tenho lá o departamento que é o chefe da matrícula é 888, esse 888 deve existir no funcionário. Algum funcionário tem que ter matrícula 888. Senão, fere a integridade referencial. Viola a restrição de integridade referencial. Isso não pode acontecer. Tá? Então, letra E, nosso gabarito. Vamos lá. Questãozinha sobre análise de dependência agora. A FGV gosta bastante disso aqui. Temos aqui a tabela, né? Com 3 colunas ABC. Tomando por base apenas essa instância, analise a seguinte lista de eventuais dependências funcionais. Ele quer que a gente avalie, pessoal, se essas dependências são válidas ou não. Qual que é a regra básica? Preste atenção. Qual que é a regra básica? A regra básica é que o mesmo valor de determinante sempre tem que levar ao mesmo valor de determinado. Vamos pegar um exemplo, CPF, nome. O mesmo CPF sempre tem que levar o mesmo nome. Então, isso seria a regra para avaliar as dependências, para avaliar se elas são válidas ou não. E aí vamos olhar para a tabela então, para a primeira aqui, ó. A determina B, isso é válido. Para cada valor de A, existe apenas um valor de B? Existe o mesmo valor de B? Então, ó, para o 1 é 100, para o 2, 102, para o 3, 97, para o 4, 80. Beleza. Se eu te dou qualquer valor de A, você sabe me dizer, sem dúvida nenhuma, qual que é o valor de B. Então, essa dependência aqui é válida. Essa dependência aqui é válida. Perfeito? Vamos ver a segunda. A partir de A, eu consigo dizer B e C? Beleza, a partir de A1, eu digo que B é 100 e 200. A partir de A2, 102, 200.
A partir de A3, 97, 300. A partir de 4, 80, 400. Ou seja, não tenho dúvida nenhuma. Se eu te disser, olha, o valor de A é 3, você tem dúvida para me dizer qual é o valor de B e C ao mesmo tempo? Os dois juntos? Não, você não tem. Olha, é 2 o valor de A. Você sabe que é 102 e 200. Você sabe que se eu disser que é 1, é 100 e 200. Ou seja, você não tem dúvida nenhuma para dizer. Então essa dependência aqui é válida também. Válida também. Vamos para a próxima. B a C. Né? B a C. Vamos limpar aqui só para a gente ver. Ó. Então a partir do B, eu chegar no A e no C. Se eu te disser que o B é 100, você sabe que o A é 1 e o C é 200. Se eu te disser que o B é 102, você sabe que o A é 2 e o C é 200. Se eu te disser que o B é 97, você sabe que o A é 3 e o C é 300. Se eu te disser que o A é 80, você sabe que o A é 4 e o C é 400. Você também não tem dúvida, então isso aqui é válido também. Professor, estou na dúvida. Agora você vai entender quando a gente chegar nas inválidas, né? Ó, C e B. A partir de C, eu consigo saber o valor de B? Se eu te digo que o C é 200, quanto é B? Você não sabe. Você não sabe. Se eu te digo que C é 200, você não sabe se o B é 100 ou se o B é 102. Então C não determina B. A partir do valor de C, você não consegue encontrar o B. Então essa aqui não é válida. Essa dependência não é válida. E vamos ver a última se é válida ou não. Então se ligou? AC determina B. A partir do A e do C juntos, né? Se eu te digo que o A é 1 e o C é 200, você sabe quanto é o B. Se eu te digo que o A é 2 e o C é 200, você sabe que o B é 102. Então você consegue também a partir desses dois. É assim, pessoal. Se somente a partir do A você já consegue encontrar o valor de B, imagina se eu te digo A e C também, né? Então se essa dependência aqui é válida, essa aqui também é válida. É inclusive através da derivação do axioma, né? Deu fazer a acumulação ali. Certo? Então, beleza. São quantas válidas? 4 válidas. Então, preste atenção. Bizu. O que não pode acontecer? O que não pode acontecer? O que é que vai tornar inválida uma dependência? É se, a partir de um mesmo valor do determinante, eu chegar em valores diferentes. Isso aqui não é possível. Não é válido. Não é que não é possível. É que isso aqui não vai ser um determinante. Ou, se eu tiver, por exemplo, aqui um A nulo, algum valor de A nulo, imagina que um valor de A nulo, sei lá. Isso aqui também, o A não seria determinante, porque eu não conseguiria identificar qual valor dele me leva aos outros. Então não poderia ser nulo também. Então o determinante aqui não vai poder ser nulo, e cada valor dele eu tenho que saber exatamente qual é o valor do determinado. Show? Então é uma questãozinha um pouquinho mais de análise, né? A FGV tem um pouquinho disso aqui nessa parte também de banco de dados relacionais. A primeira forma normal, utilizada no processo de normalização de um banco de dados, estabelece que, primeira forma normal, pessoal, o que é a primeira forma normal aqui? Não haja linha duplicada na tabela, isso aqui é restrição de chave, na verdade, não é restrição de primeira forma normal. Não haja coluna idêntica, não é restrição de forma normal também. Em nenhuma das linhas de uma tabela haja valores múltiplos armazenados na mesma coluna, beleza. Não pode ter atributo multivalorado. Em qualquer tabela, deve haver uma coluna que possa ser declarada como chave primária. Isso aqui é verdade no modelo relacional, mas não é a primeira forma normal que define isso. Não haja transitividade de dependências funcionais entre as colunas. Isso aqui define a terceira forma normal, né? Isso aqui seria a regra da terceira. Show? Ó, dependência funcional a FGV gosta muito, então se liga nisso aqui. Considere uma tabela de um banco relacional com 4 colunas, X, Y, Z e W. E aí tem as seguintes dependências. Ele quer o seguinte, a lista das colunas que devem necessariamente ser definidas com a propriedade unique, com colunas isoladas ou em conjunto. O que é a unique? Dizer que ela é única. E aí o seguinte, ele não me deu muita informação, mas essa questão tem a ver com a forma normal de Boyce Code. O que a forma normal de Boyce Code nos diz? Que todo determinante tem que ser declarado como chave. Todo determinante é chave, então ele vai ser único, por exemplo. Né? Ele vai ser único e não nulo também, né? Mas aqui ele vai ser único. Então quem que tem que ser único aqui? Ó? O X, que é determinante, o Z é determinante e o Y também é determinante. Ou seja, os três são determinantes. Então os três têm que ser chave, juntas ou separadas. Então vamos lá. Ó. Só o X não, né? O W não, porque o W não é determinante, ele não precisa ser chave. Então onde tem W não precisa marcar. E aí eu fico em dúvida entre os dois. Agora eu quero saber se eles são
juntos ou separados. Para eu saber se são juntos ou separados, eu preciso saber quem que eles determinam. Então vamos lá, o x determina o y, né? X determina quem, pessoal? O y, o z e quem mais? E o w. Isso é o que o x determina. Isso diretamente, tá? Porque indiretamente, ó, eu tenho a transitiva também. Se o x determina y e o y determina z, o x determina z já tem. Beleza, já tem todos, na verdade, né? O y determina quem? Só o z. E o z? Só o x. Então veja que eles determinam atributos diferentes. Se eles determinam atributos diferentes, então eles vão ser chaves diferentes. Então por isso que aqui a resposta é separadamente. Para eles serem conjuntos, eles têm que determinar o mesmo conjunto de atributos. Então imagine que, por exemplo, o y determinasse z e x. O z determinasse... Não, z e x não, né? Vamos pegar outro exemplo aqui, que esse exemplo não dá certo. Ó. Já determina entre eles, né? Mas imagine que eu tivesse aqui atributo A, que determina B e C, e o D, que determina B e C. Nesse caso, eu poderia ter uma chave só, formada por A e B em conjunto. A e D em conjunto, né? Porque os dois atributos determinariam os mesmos atributos, o mesmo conjunto de atributos. Então isso aqui seria em conjunto. Como os três atributos em questão determinam um conjunto de atributos diferentes, então eles têm que ser separados, tá? Eles têm que ser separados. Mais uma independência. A normalização de esquemas de banco de dados é feita a partir das dependências funcionais existentes entre as colunas de uma tabela. Além disso, é possível combinar dependências e derivar novas dependências a partir de axiomas pré-estabelecidos. Considerando uma tabela hipotética com x, y e z, o axioma da transitividade. São vários axiomas que vão derivar dependências a partir de outras. Tem reflexibilidade, expansibilidade, né, transitividade. Ele quer saber qual que é o da transitividade. Pessoal, a transitividade é um dos mais comuns. Se A determina B e B determina C, logo A determina... Opa, vamos voltar aqui. Volta. Se A determina B e B determina C, logo A determina C. Isso é a transitividade, ou seja, se a partir do A eu sei o B e a partir do B eu sei o C, então a partir do A eu sei o C. Isso é a transitividade, que está escrito aqui onde? No B, né? Se x determina y, y determina z, então x determina z, a transitividade. Vamos ver os demais para a gente aprender? O primeiro, se x determina y e x determina z, então z determina x e y. Não posso derivar isso aqui. Eu só sei que o x determina o y e que o x determina z. Eu não posso dizer nada sobre quem o z determina. Não posso concluir isso aqui não. Porque nenhuma premissa, né, me trouxe z determinando ninguém. Então esse item aqui nem é axioma válido. Se x determina y, então xz determina yz. Isso aqui é correto. Isso aqui é o axioma da expansibilidade. Vamos lá, ó, aqui, ó. Eu vou aproveitar essa questão para retomar os axiomas. Então aqui, ó, não válido. No A, né, é não válido. Aqui é transitividade. Esse aqui é o da expansibilidade. O que é a expansibilidade? Eu posso colocar atributos de ambos os lados sem problema nenhum. Imagine o seguinte, que a partir do x seja CPF, y seja nome e z seja endereço. Se a partir do seu CPF eu encontro o seu nome, a partir do seu CPF mais seu endereço, eu encontro seu nome mais seu endereço. O endereço está dos dois lados, ou seja, eu simplesmente adicionei o endereço dos dois lados, então não tem problema nenhum. Porque o próprio endereço, você encontra o endereço, inclusive o axioma da reflexibilidade, né? Show? Aqui faltou a setinha, tá, pessoal? Aqui faltou a setinha, ó. Mas vamos lá. Se x determina y, então x determina x mais y. O que ele colocou? Ele colocou simplesmente o x do outro lado. Beleza. O x determina ele próprio. Então isso aqui seria a reflexibilidade. É um atributo determinar ele mesmo. Reflexibilidade. Na verdade, a reflexibilidade é além disso, tá? A reflexibilidade é,
se o primeiro conjunto, né? Se o primeiro conjunto de atributos contém o segundo conjunto de atributos, então esse primeiro conjunto determina o segundo. No caso, o conjunto é o x sozinho, mas poderia ser o seguinte, ó. A e B, pessoal, é óbvio que A e B determina B. Por quê? Porque esse cara contém esse próprio atributo. Então, assim como x determina x. Isso aqui é não só atributo da reflexibilidade, como o axioma da reflexibilidade, como também uma dependência trivial, né? Dependência trivial que é um atributo determinar ele mesmo, tá? E aí o último. É o que o último? Se x e y determina z, então x sozinho determina z? Não, isso aqui não é válido. Isso aqui não é válido. Eu não posso, preste atenção, eu não posso simplesmente remover nenhum atributo do lado esquerdo. Livremente não. A não ser que eu derive a partir de algum axioma. Mas eu não posso simplesmente chegar aqui e matar, olha, é o seguinte, olha, a partir do teu nome e do teu telefone, eu encontro teu endereço. A partir do teu nome e do teu telefone, eu encontro o endereço. É correto afirmar que só com o teu nome eu encontro o endereço? Não. Eu não posso remover gente aqui, ó. Eu não posso remover atributo do lado esquerdo. Eu posso até adicionar atributo do lado direito. Adicionar atributo do lado esquerdo, tranquilo. Adicionar atributo do lado esquerdo. Se só com o teu nome eu encontro teu telefone, com o teu nome e com o teu CPF eu encontro o telefone também. Eu posso adicionar atributos livremente do lado esquerdo. Mas eu não posso remover. Do lado direito é o contrário. Do lado direito é o contrário, tá? Eu posso remover livremente atributos do lado esquerdo, do lado direito. Posso remover livremente atributos do lado direito. Mas eu não posso adicionar. Então, só para fechar. Eu não posso remover do lado esquerdo e eu não posso adicionar do lado direito. Isso livremente. Porque eu posso derivar entre os axiomas e chegar nessa conclusão. Então, fixa isso. Não posso remover do lado esquerdo e não posso adicionar do lado direito. Beleza? Então, letra B. Tabelinha, para a gente identificar aqui de forma normal. A normalização de dados é o processo de analisar os esquemas. Beleza, extensa. Ele é o seguinte. As colunas de pedido têm valores atômicos. E as colunas... Ó, a valor atômico já disse o quê? Que já está na primeira. Se é valor atômico, está na primeira. E as colunas não chave, que é data, ID do cliente, nome do cliente, esses três, são totalmente dependentes da chave primária. Então, pessoal, ele já me deu a informação que está na primeira e está na segunda. Que é dependência total. Não tem dependência parcial. Show de bola? Então, primeira e segunda. Ele já me disse, nem precisava olhar para a tabela, a questão já me disse, a descrição da questão já me disse, facilitou minha vida. O processo de normalização de dados consiste em projetar relações normalizadas para organizar os dados em um banco de dados relacional e aumentar a. Aumentar o quê, pessoal? Normalização para aumentar o quê? Aumentar a anomalia? Não, reduzir a anomalia. Anomalia de inserção, não. Anomalia de exclusão, não. Anomalia de atualização, não. Aumentar a redundância, não. Aumentar o quê? A integridade dos dados. A normalização serve para reduzir redundância e para reduzir ou evitar a anomalia de inserção, de exclusão e de atualização. Então, o gabarito letra C é o único que sobra, né? Dependências funcionais, ó, derivação, axioma, FGV ama axioma. Dependência funcional são usadas no processo de normalização de tabelas em projetos de banco de dados relacionais e possuem propriedades que permitem a derivação de novas dependências. Considerando o atributo A, B e C da tabela T, a derivação não é válida. Vamos lá, ó. Atributo A, B, C da tabela relacional. A derivação que não é válida. A, B e C determina a B. Perfeito. Isso aqui é o quê? Axioma da reflexibilidade. Como é que eu sei isso sem olhar para nada, professor? Reflexibilidade. Ora, o lado esquerdo contém o lado direito. Se eu sei o atributo A, B e C, é lógico que eu sei só o A e o B. Isso é a reflexibilidade. Reflexibilidade. C, A determina B e A determina C, então A determina B e C. Isso aqui é a propriedade da união, ou aditiva, que é o quê? Se a partir de um atributo A eu encontro o B e também desse A eu encontro o C separados, eu encontro eles juntos. Se a partir do seu CPF eu encontro seu nome, se a partir do seu CPF eu encontro seu telefone, a partir do seu CPF eu encontro seu nome e telefone juntos. Isso é a união ou aditiva.
Então é válida, né? Ele quer a não válida. Se A determina B e B C, então AC, isso aqui é o que? A transitiva. Se a partir do seu CPF eu encontro seu nome, a partir do seu nome eu encontro seu endereço, a partir do seu CPF eu encontro seu endereço. Se A determina C, então A e B determina B e C. O que ele fez? Jogou B dos dois lados. Isso aqui é o que? A expansibilidade, ou aumentativa. Expansibilidade, ou aumentativa. Você colocou simplesmente um atributo dos dois lados. Não tem problema nenhum, não tem efeito nenhum. Se B determina A e C determina A, então B determina C. Pessoal, eu só disse que o B determina A e não disse mais nada sobre B. Como é que eu vou saber que B determina C? Não tem como dizer isso aqui. Então isso aqui não é válido. Isso aqui não é válido. Eu não tenho como dizer se B determina C. Só com isso que ele me deu na questão, não. Então não é válido. Vamos lá. Um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional permite manipular bancos de dados sobre uma camada de software, dispondo os dados em formato de tabelas ao invés de arquivos em pastas, para servir à finalidade de aplicações transacionais. As boas práticas apontam o uso de normalização. Vantagem da normalização, ele quer. Melhora a performance de consulta. Ele quer o quê, pessoal? Ele quer a incorreta, tá? Ele quer a incorreta, ou seja, ele quer o que não é vantagem. Tem que ter muito cuidado com isso aqui, né? Melhora a performance de consulta analítica em Data Warehouse, pois o modelo dimensional estrela depende da normalização. Deixa isso aqui em stand-by, porque não está falando de modelo relacional, a gente vai entender já já. A metodologia em etapas, primeira, segunda e terceira, facilita o processo de eliminação de dependências funcionais? Perfeito. Perfeito. Você vai eliminando as dependências, né? Elimina a dependência parcial, depois elimina a dependência transitiva, depois elimina a dependência multivalorada, depois elimina a dependência de junção, até a quinta. Diminui. Opa, aqui não. Ele quer a incorreta, né? Então esse aqui está certa. Se está certa, está errada. Não vou confundir aqui não. Está certa, está errada. Diminui o esforço computacional de operações de update, pois as atualizações ocorrem apenas onde é necessário? Sim. Se você vai quebrando a tabela e normalizando, evitando redundância, quando você for atualizar os dados, você vai atualizar em um local só, ao invés de 10. Então está perfeito isso aqui, certo? Economiza espaço em disco, pois evita repetição? Perfeito. Um dos objetivos é eliminar a redundância. Melhora o desempenho geral sistêmico de uma aplicação, sobretudo com grandes volumes de dados, pois a transação ocorre sobre escopo específico? Perfeito também, né? Você tem pouca redundância, pouco dado duplicado, você melhora o desempenho. Então sobrou aqui o item A, ó. O item A, na verdade, ele está tratando de modelo dimensional, né, do relacional. Que é lá no modelo dimensional, no esquema estrela, você realmente não tem normalização. As tabelas são desnormalizadas. Lá você tem redundância para facilitar a consulta. É outro foco, tá? Mas no caso do modelo relacional, nós temos a normalização. Inclusive no modelo dimensional, né? Nós temos também o modelo Snowflake, que aí ele tem normalização. Que aí justamente vai evitar redundância, vai quebrar as tabelas para facilitar esse processo aí de redução de redundância e redução de anomalias. Show de bola, meu povo! Então, questõezinhas FGV aí do tema modelo relacional.